quando eu falar. Agora tá gravando, certo? Bom, o que é que a gente vai fazer hoje? Vou até abrir o programinha. Acho que eu não... A gente vai falar basicamente sobre o sistema endócrino. E vamos catar uma penca de hormônios, uma penca de glândulas que a gente vai ter que conversar sobre elas, certo? A gente vai ter, não vai ter um foco específico, a gente vai falar com calma, é muita informação. Algumas informações são muito importantes, outras informações só são importantes. Então, na hora de conversar, a gente vai meio que tentar discriminar esses dois graus de importância, tá? A gente vai utilizar aqui, oitavo ano, sistema endócrino. Vai tentar utilizar o quadro aqui, mas basicamente a gente só vai jogar imagens, vamos digitar alguns termos, de forma geral. Vamos para as definições dos elementos e em cima disso a gente começa a fazer todas as pontos da atividade. O que é que a gente vai começar a falar? A gente vai falar primeiro do sistema endócrino, porque a gente pode nomenclaturar esse sistema como sistema hormonal. Tá? Por quê? Porque a gente vai tratar de órgãos, partes do nosso corpo, que eles literalmente, posso dizer, eles lançam os hormônios que regulam funções, tá? Eles regulam algumas funções. E é esses que a gente vai ter que... Vou botar o microfone no lugar certo aqui. Esses são os sistemas que a gente vai ter que entender como funciona e como age dentro do nosso organismo. Para isso, bora entender a informação básica. E no caso aqui, a gente vai estar falando dos hormônios. Tá? O que é que eu preciso entender dos hormônios? O professor abre tanta aba aqui que ele fica perdido. Essa aba eu tenho que botar aqui, porque eu acompanho vocês. Tá? Essa aba eu boto aqui, que é a frequência que eu preciso ver. Deixa eu ver se tem mais alguma aba aberta. Aba de horários. Eu não preciso mais, que vocês são meus últimos horários. Essa daqui eu fecho. O professor resolvendo as coisas na hora, assim, da aula, né? Que coisa feia, professor. Assim, tem que ser mais organizado. Tem que ser mais isso, mais aquilo. Mas o professor não é. Bom, eu só estou pegando minha setinha preferida aqui, que eu uso para poder botar aqui para ficar bonito. Então, basicamente, gente, quando a gente fala de hormônios, a gente tem que entender as características relacionadas a ele. A primeira coisa é saber para que ele serve. O hormônio, basicamente, ele tem função reguladora. Como assim? Uma função reguladora. O que é que ele faz essa função reguladora? Como é que ele age? Ele ou inibe ou estimula atividades no organismo, certo? Como assim, professor, inibe ou estimula? Os hormônios, a gente pode chamar eles de... Vou até botar aqui em cima, ó. Conhecidos como mensageiros químicos. Então, eles fazem basicamente a troca de informação com o nosso corpo através de reações químicas. A gente tem os mensageiros elétricos, né? A gente tem aquela parte do sistema nervoso que ele faz o estímulo elétrico do seu corpo e aí ele dá aqueles resultados rápidos. Por exemplo, se você botar a mão na panela que está com fogo, você tira a mão da panela rapidamente. Se você está atravessando na rua e você vê que vem um carro desgovernado em cima de você, a sua ação mecânica, a sua ação de sistema de defesa elétrica te estimular para você pular fora do caminho do carro, certo? A hormonal, demora um pouquinho mais que a elétrica, ela não dá esse resultado instantâneo. Ela simplesmente lhe dá o estímulo para que você consiga fazer essa ação com maior qualidade, com maior força, com maior vigor. Por exemplo, se você tem um carro vindo na sua direção e você sabe que você está correndo risco de morrer, o que é que vai acontecer? Você vai ter seu estímulo elétrico de pular para fora, só que você vai ter no seu corpo o lançamento da adrenalina, que é um hormônio produzido pelo sistema endócrino, que ele vai estimular as células do seu corpo a ter mais força, a ficar mais esperto, a sentir menos dor, a N coisas para você poder fugir de uma ação perigosa ou combater uma ação perigosa. Então, cada um deles tem as suas funções e eles agem de forma diferente.
Então, basicamente, tem função reguladora, ela ou inibe ou estimula atividades no organismo. Vai depender muito de como vai ser feito isso. Aí temos outro ponto aqui, que eu vou até botar de vermelhinho essa parte, que é a atuação. Como é que os hormônios atuam no nosso corpo? Os hormônios, eles podem atuar em 3 vertentes diferentes. E são essas vertentes que a gente precisa prestar bastante atenção. Ei, Matheus, ei, Matheus, ei, Matheus. São essas vertentes que a gente precisa prestar bastante atenção. Eu vou deixar mais próximo aqui para ficar mais bonitinho. Ó, ele pode atuar basicamente em células, eles podem atuar em órgãos, eles podem atuar em outras glândulas, certo? Quando eles atuam em outras glândulas, eles recebem o nome de trópicos. São os hormônios trópicos que atuam em outras glândulas. Como é que funciona? O hormônio, eles são altamente específicos. Eles têm uma ação muito específica. Como assim específica, professor? Ele não vai atuar no organismo inteiro. Ele vai atuar exatamente em algum grupo de célula, ele vai atuar exatamente em um órgão, ele vai atuar exatamente em alguma glândula. Certo? Quando ele lançar aquela substância ela só vai fazer efeito em algumas partes do nosso corpo. Ela não vai fazer efeito em todas as partes do nosso corpo. Certo? Por isso, nós dizemos que as glândulas, quer dizer, os hormônios, são altamente específicas. Ou seja, só agem nas células alvo. Ou seja, ela só vai agir naquela célula. Ela não vai agir em nenhuma outra célula do nosso organismo. Por isso que eles recebem esse nome. Eles são altamente específicos. É tipo, somente tal célula ela tem capacidade de seguir aquele hormônio. Por exemplo, a gente tem um hormônio que a gente chama de ADH, que é um antidiurético. A gente vai falar de todos esses negócios, tá? Só estou dando umas pitadinhas para a gente dar uns exemplos. O ADH ele é lançado aqui, ó, pelo hipotálamo, nessa parte central da nossa cabeça. Vou mostrar também isso, quando a gente for falar. E ao lançar esse hormônio, ele entra na circulação sanguínea e ele vai rodar o seu corpo inteiro através da circulação sanguínea. Só que ele vai passar por praticamente todas as células do seu corpo e ó, não vai fazer a menor diferença. Até o momento que elas vão chegar nos nossos rins. Porque o ADH ele funciona especificamente no rim. Então o que ele vai fazer? Ele chegou no rim, aí ele vai estimular as células do rim da seguinte forma. Ó, o organismo ele está com muita água. Então tá na hora de você, ó, aumenta aí essa vazão de água para ele fazer mais xixi. Ou vai dizer, ó, o organismo ele tá com pouca água, segura as paradas aí, velho. A gente não pode usar muita água não nesse momento aí, ó. Vai dando uma segurada aí, vai jogando pouca água para aí, porque enquanto ele não beber água, a gente não pode liberar mais água para vocês. Certo? Então ela fica na regulação de água do nosso organismo através do xixi. Essa é uma das funções desse hormônio. Tá bom, gente? Então vocês perceberam toda essa partezinha primeira, né? Aí, o que é que a gente precisa ver aqui? A gente precisa ver onde é que fica as glândulas do nosso corpo. Então a gente vai pegar uma imagenzinha aqui, ó. Glândulas endócrinas no corpo. Então o professor vem aqui, uma imagenzinha bonitinha, charmosa, simples, porque a gente não precisa de mais nada complicado na vida, a não ser as provas que a gente tem. E vamos botar aqui. Então temos aqui nossa primeira imagenzinha. Tá? Eu vou deixar ela assim grande porque ela fica legal. Eu vou botar pequena, daqui a pouco eu aumento ela para vocês terem na folha. Tá? A gente organiza tudo aqui. Observa que a gente tem várias glândulas e aqui são algumas delas. Temos aqui a hipófise e o hipotálamo que fica nessa região. Temos a tireoide e a paratireoide, são duas glândulas, inclusive a paratireoide ela fica grudada na tireoide. Temos o timo, temos aqui o pâncreas, que é uma glândula muito importante, tá? Temos aqui as suprarrenais e temos os órgãos sexuais, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Vou deixar até a imagem aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho.
Mas aí a gente já conheceu as partes dela. Aí é o seguinte, agora que a gente entendeu mais ou menos a ideia dos hormônios, a gente precisa agora entender as ideias das nossas glândulas. E aí o que é que eu preciso compreender delas? A gente precisa compreender que existem 3 tipos de glândulas. Glândulas. Eu tento deixar a coisa bonitinha, eu não quero que fique muito feio. Aí eu tenho que ficar invocando coisas aqui para fazer. Aí, tá vendo? Fica sempre a diferençazinha. Isso me mata. Vai ficar desse jeito aqui mesmo, porque é esse jeito que eu queria ficar mais bonitinho. O professor tem toque, vocês estão percebendo, né? Ele precisa ter um negócio... Eu também tenho essas aflições. Eu também tenho, professor. Se não alinha um pouquinho assim... Bota o negócio certo aí, pelo amor de Deus. Pra vocês terem noção, eu tô querendo trocar de programa só porque ele não consegue fazer esse alinhamento, velho. Eu tô atrás já de outro programa para escrever, para dar aula, mas que consiga fazer esse tipo de alinhamento, porque eu tô ficando agoniado com isso. E o pior é que, apesar de todos os problemas, esse foi o melhor que eu achei, o que eu mais me identifiquei para trabalhar, velho. Mas bora. Bom, quando a gente fala de glândulas, eu vou deixar até em vermelho também, a gente pode ter uma organização de glândulas caracterizada em 3 grandes grupos. Temos os que nós vamos falar, né, que são os endócrinos. Temos os exócrinos e temos as anfícrinas. Esse nome bonito, né, gente? Exócrino, anfícrina. Não é? Conheço nenhuma. Só tem nome bonito aqui. Eu só tô trabalhando com nome bonito com vocês. O exócrinas, endócrinas, tá? Afrícrinas e por aí vai. Bora lá. O que cada uma faz? As glândulas endócrinas, elas são aquelas glândulas que lançam os hormônios no sangue, tá? As exócrinas, elas já são diferentes. Elas lançam tudo fora do sangue. E as afícrinas. Ó, esse anfi. Lembra de anfíbio? Anfi. Sim. Por que anfíbio começa com o nome anfi? Vocês sabem? Não. Ave Maria, que emoção na fala, bicho. Anfi é 2, gente. O anfíbio, ele tem 2 vidas. Uma na água e uma fora da água. Por isso que chama anfíbios. Pá! Eu sei como é que é isso. E aí é o seguinte, essas glândulas, então, elas são glândulas mistas. O que significa que elas lançam hormônios, alguns no sangue e outras fora do sangue. Um exemplo de uma glândula anfícrina é a pâncreas. Tá? Um exemplo de uma glândula endócrina, a gente já falou, suprarrenais, por exemplo. E exócrinas, as glândulas sudoríparas, que lançam suor para fora do nosso corpo, tá certo? Mas apesar dessa classificação, o nosso foco é as endócrinas. Tá? A gente só vai trabalhar com glândulas endócrinas. Vou ampliar isso aqui para deixar aquele tchan de beleza para vocês acompanharem. Certo? Pronto. Aqui. Tem mais espaço aqui? Então bora para essa imagem. Eita, o negócio ficou feio aqui, ó. Mas ficou feio. Deixa eu salvar logo. O que é isso, gente? Rapaz, o negócio ficou feio aqui. 8º. Sistema endócrino. O professor falando dos... Como é o nome? Dos Eu bem achei hormônios, isso aí. E aí, Gustavo, professor, você cortou o cabelo? É a barba? Eu achei diferente. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né, Gustavo? Eu tirei, cara. Tirei porque tava dando trabalho Eu demais. achei diferente. Ó, gente, isso daqui a gente corrige depois, tá? Isso aqui não perdeu, não. Depois a gente corrige. É Bom, isso, gente. aquele listinho chama de bug. Deixa eu ver se eu tocar a fonte aqui, se ele melhora. Bora ver aqui. Também eu sacaneei aqui, né? Botei fonte Agora 1, velho. ficou ótimo. Bora botar aqui fonte 14 aí, ó. Tá vendo? É um bugzinho só. Aqui, como ele botou nesse nome, a gente vai aumentar aqui ainda mais. Bora lá. Aumentar para uns 40 pra gente ver como é que fica. Valeu, Matheus. Não. Parabéns, Matheus. Você conseguiu. Você fez uma coisa incrível agora. Será que não é a 7 que tá nesse bug? Sabe o que eu vou fazer?
Eu vou deixar assim e depois eu mexo nisso. Ó, voltou. Eu vou até salvar aqui e torcer pra... É a vida, viu, gente? Meu Desculpa, Deus. é a vida. A vida é assim, tá? Ela é triste. Eu vou até subir aqui para não ter ninguém com infarto. Bom, falamos de todas as Obrigada. glândulas, tá? Agora a gente vai... Eu vou até passar por baixo aqui, ó, para não ver. A gente vai seguir com a continuidade desse conteúdo. Qual é o nosso objetivo maior? O nosso objetivo maior é falar como funcionam todas as glândulas. Mas antes disso, eu tenho que passar um outro conteúdo que no livro de vocês está lá para último, mas eu acho importante a gente falar dele agora, certo? E nada mais é do que o mecanismo de feedback, tá? Ou retroalimentação. Galera, vocês têm noção do que é feedback, né? É um termo muito utilizado aí por vocês. Feedback é o famoso retorno, tá? Como assim, professor? Retorno. Eu paro para vocês perguntar, gente, aí a câmera tá boa? O áudio tá bom? Tá aparecendo tudo aí? Aí vocês falam, tá, professor. Apesar dessa emoção que vocês têm no coração, isso é um feedback. Vocês estão me dando feedback. Então, o mecanismo de feedback ou retroalimentação é quando a minha ação vai me dar um retorno de informação, certo? Procurei várias imagens com o pessoal da outra turma, não achei nenhuma imagem que me agradasse. Por conta disso, a gente vai aqui diretamente no textual para a gente produzir. Então, para pensar o seguinte, ó, a gente tem uma glândula 1. Essa glândula 1, ela vai secretar o hormônio 1. Vai secretar o hormônio 1. Como assim secretar? Como é que eu posso dizer aqui uma definição mais simples? Secretar é como se fosse expulsar, como se fosse eliminar, tá? Tá, entendi. Entendeu? Quando você vai no banheiro, você secreta a urina. Sabe? A urina é secretada, ela é retirada do ambiente, retirada do corpo. Então, ela produz a urina e ela secreta. Ela joga essa urina para sua corrente... desculpa, a urina. Ela joga o hormônio para sua corrente sanguínea, tá bom? E aí, o que acontece? Ao secretar o hormônio 1, ele causa uma estimulação na glândula 2. Tá? Bora lá. Ele causa uma estimulação na glândula 2. Essa glândula 2, ela vai secretar o hormônio 2, tá? Então, isso aqui é um processo que vai acontecendo no corpo da gente. Nossa. Que coisa simples, bonita, né? Né? Cara, o organismo da gente é uma coisa... É de uma beleza. Então é tipo um ciclo, professor? É isso que a gente vai ver agora. Na verdade, ele pode funcionar como um ciclo e a gente vai visualizar como é que ele acontece. Então, olha lá. A glândula 1, eu vou até botar um tracinho bem gordinho aqui, ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, eu mudo. Não, se não ficou legal. Ele vai secretar o hormônio 1. Esse hormônio 1 vai estimular a glândula 2 a secretar o hormônio 2. Tá certo? Legal e bonito. É uma linha que vai acontecendo pra gente. Acontece que essa linha, quando ele chega aqui no hormônio 2, a quantidade desse hormônio, ele vai fazer um estímulo na glândula 1. Então, a quantidade desse hormônio de cá, ele vai influenciar essa glândula de cá. E aí tem duas formas dela influenciar. A primeira é o feedback positivo, que nós chamamos, onde ele estimula. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo vai vendo a quantidade do hormônio 2 expressado, essa quantidade ela vai falar para a glândula 1. Falou, olha, eu não tenho o suficiente ainda, bicho. Você vai ter que mandar mais ação aí para o cara produzir mais. E ele manda, aí vai produzindo mais e ele vai estimulando, né? Cada vez mais vai aumentando essa estimulação até produzir a quantidade correta. Quando ele chega nessa produção correta, aí ele vai dar o outro feedback, que nós chamamos de feedback negativo, onde ele vai inibir a produção desse hormônio, certo? E ele vai parar a produção desse hormônio. O que significa isso? Significa que esse mecanismo de retroalimentação, ele tem a função de pegar um espaço entre o nosso hormônio e definir que ele tem que ficar aqui dentro. Se eu estiver abaixo, o que vai acontecer?
quando esse tem pouco hormônio, quando pouco desse hormônio, ele vai estimular a glândula 1 a produzir a produzir o hormônio para a glândula 2, para produzir esse hormônio 2, para ele entrar aqui nesse bloco. Se ele estiver acima, ele vai causar um feedback negativo. Olha, tem hormônio demais, não preciso disso. O que é que eu vou fazer? Ele diminui para poder ele entrar nesse mesmo grupo. Tá certo, gente? Esse é o feedback de retroalimentação. Tá. Entendi. E aí? Que a gente continua com isso? Ela é bem tranquilo, esse tipo de feedback. Juro para vocês que eu rodei Isso, atrás de de uma boa. imagem e não achei nenhuma imagem que pudesse trazer isso para vocês. Aí vocês podem associar com diversas outras glândulas, tá? Diversos outros elementos. Tá. Principalmente com a hipófise, que é a hipófise e a hipotálamo, que são eles que trabalham esse global de informações. Então, para deixar com vocês aqui mais tranquilos com essa informação, cadê aqui meu... Deixa eu pegar aqui minhas setinhas. Para deixar vocês mais tranquilos com essa informação, observe o que vai acontecendo aqui. Ó. Bom, eu vou traduzir isso aqui agora em umas palavrinhas para vocês terem registrado tá, na nossa atividade. O que significa isso aqui? Então, ela basicamente ajuda na regulação hormonal, onde a intensidade da resposta afeta o estímulo inicial. Ou seja, se ele precisar de muito hormônio, ele vai estimular mais. Se ele precisar de pouco hormônio, ele vai estimular menos. Tá? Além disso, como é que eu posso agora organizar essas ideias? Pensa comigo aí. Ó. Você tem taxa alta de hormônio no seu corpo, tá? Aqui, uma taxa alta de hormônio. Essa taxa alta de hormônio, ela vai literalmente agir. E essa ação vai ser uma ação de inibir. Ela vai inibir, o que ela vai inibir? A produção de mais hormônio. Então, observe como é que funciona o feedback. Tem uma taxa alta de hormônio, ele acaba inibindo a produção de mais hormônio para manter o nosso corpo equilibrado. Agora, a gente tem também o contrário, né? E aquilo acontece quando a gente tem uma taxa baixa de hormônio. Quando tem uma taxa baixa de hormônio, em vez de ele inibir, ele vai estimular? Isso mesmo. Estimular. Ele vai estimular o quê? Uma produção maior do hormônio. Tá? Então é dessa forma que esse sistema ele vai funcionar no nosso organismo. Ele vai ter sempre o controle. Lembra que o sistema hormonal ele tem o objetivo de fazer o controle do nosso organismo. Ele trazer o bem-estar, fazer com que as coisas funcionem adequadamente. Por que ele tem que fazer que funcione adequadamente? Gente, toda vez que você produzir um hormônio a mais, significa que você está gastando energia nessa produção. E isso não é vantajoso para as espécies, tá? E quando você está produzindo um hormônio a menos, significa que você não está fazendo as atividades com o maior aproveitamento possível. Então, o nosso objetivo enquanto corpo, enquanto tem todos esses elementos, é fazer com que a nossa produção de energia e nosso ganho seja o mais eficiente possível. Se não for eficiente, eles vão cortar e a tendência é que a espécie não resista, tá? Se não tiver essa taxa. Bom, deixa eu pegar aqui minha setinha. Continuando aqui. Aí, o que é que eu posso fazer um resumão sobre isso? Eu posso escrever da seguinte forma, ó. Com essa retroalimentação, o organismo produz apenas o necessário de hormônios, mantendo o equilíbrio interno e evitando o desperdício de energia. Tá? Então, essa no processo final é a nossa organização. A gente tem que evitar ao máximo o desperdício de energia do nosso corpo. E aí uma forma de a gente evitar isso é através desse feedback que vocês acabaram de conhecer.
Tranquilos, pessoal? Até agora. Tá de boa? Entendi tudo, bem de boa esse assunto. Até agora. Até agora. Você sabe que a gente vai ter que piorar ele para dar aquele charmezinho, para as pessoas verem que falar, poxa, Sempre tem que piorar, né? a matéria é mais difícil do que eu imaginava, eu esperava mais fácil. Sabe como é que é, né? Então a gente se esforça também para deixar um pouquinho mais difícil, porque senão fica baba para vocês, aí não dá não, a gente tem que deixar as coisas Ah, o senhor mais... se esforça pra deixar mais difícil, Me tá esforço bom. para deixar mais difícil, porque vocês têm que... Eu desafio, sabe? Mas vai falar, pô, Com o assunto é muito certeza. fácil. Pra que eu não preciso de professor pra isso? Então a gente tem que dar uma dificuldade pra. Não, vocês precisam sim. Tá certo? Brincadeiras à parte, gente. Pronto, organizei aqui. A imagem vai ficar aqui mesmo, tá bonitinha. Isso aqui, desculpa, mas eu vou para ver se vai resolver agora. Resolveu. Pronto. Espero que não dê mais Graças a treta. Deus. Então aqui a gente já tem mais ou menos a primeira parte da nossa aula. Amém. A gente falou sobre os hormônios, tá? E a gente falou sobre o mecanismo de hormônio, falamos sobre as glândulas e falamos do mecanismo de feedback. Bacana. Bora para o nosso próximo bloquinho de notas. E aí, vocês estão vendo o Levi gritando aí? Tá brincando com a amiguinha dele que chegou aí pelo jeito. Que bom. Agora a gente vai falar do bicho. A partir daqui, gente, é onde o filhinho chora e mamãe não vê. Tá? É muito nome, velho. Muito nome, muito conteúdo. Não é difícil, só é grande. Tá? Não tem assunto difícil, velho. Só tem assunto grande. Já tô vendo, já. Mas é tão grande que eu achei que dava pra dar essa aula toda aqui num momento só. E depois eu falei, rapaz, ele é grande demais, velho. Eu não consegui terminar com a turma anterior, pra vocês terem noção. Porque é muita coisa pra falar. Mas a gente vai registrando. E se não terminar, se sexta-feira a gente vai ter aula, a gente termina na sexta. Perfeito pra mim. Se você sábado for aula, oh meu Deus do céu. Porque sábado também a gente faz uma brincadeira com o Kahoot. Não vai ser nada tipo chato, não. A gente faz uma atividade diferenciada. A gente faz uma competiçãozinha aí pra dar aquela agitada no movimento das pessoas. Bora lá. Gente, a hipófise é conhecida como a glândula mãe, certo? E eu só vou falar o porquê que ela é glândula mãe se vocês descobrirem. Se vocês não descobrirem, vocês vão ter que pesquisar depois. Vai ser o desafio do professor. E por que ela é considerada a glândula mãe? Eu não vou falar. Porque Tá? a glândula principal? A gente vai falar sobre isso. Mais ou menos. Pito Porque ela meio que manda nos outros, controla os outros, sei lá. Quer dizer que sua mãe controla tudo que você faz, é? Sim. É, com certeza. Então, Então eu já vou logo soltar o doce, ó, gente. Ela é considerada a glândula mãe porque ela estimula as outras glândulas. Tá? Tudo que ela faz, quer dizer, a maioria das coisas que ela faz, ela vai estimular as outras glândulas a produzirem os seus hormônios, tá? Lembra aquela análise de feedback que eu falei para vocês? Ela é aquela glândula 1, as outras são glândulas 2, por exemplo. Tá? Então, basicamente, sim. Ela é conhecida também como glândula pituitária. Bora procurar aqui. Hipófise. Uma imagem bonitinha da hipófise. Eu vou pegar essa imagem aqui porque ela tem o hipotálamo e a gente vai falar do hipotálamo também. Certo? Então aqui, ó, gente. Essa de cá é a hipófise, ó. Essa glândulazinha aqui, ó, ela fica nesse pontinho aqui, ó. Simples, bacana, centralizada. Ó, a glândula pineal, onde é que fica, que a gente vai falar dela também. E aqui o hipotálamo, que é essa região daqui, ó, essa região de cima, que a gente vai falar dele também. Certo? Eu espero que a gente chegue longe, mas bora ver. Hoje a gente vai falar apenas da hipófise. E pode observar que ela é dividida em dois grupinhos. A adenohipófise, ela tem dois lombozinhos, né? Tem dois carocinhos. Adenohipófise e neurohipófise. A gente vai falar um pouquinho dessas duas glândulas. Deixa eu deixar essa imagenzinha aqui. E bora para o nosso textinho. Tá? Bora pegar as minhas setinhas, que eu curto muito. Eu vou até usar uma setinha diferente com vocês aqui hoje. Deixa eu ver se tem uma setinha mais bonitinha. Cara, bora usar essa daqui. Bora ver se essa daqui vai.
Se for bom. Foi. Setinha diferente agora. É o seguinte, gente. A hipófise, ela basicamente, a primeira informação, ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Galera, vocês podem associar, professor, você escreveu hipófise errado aí, ó. É com H, ó, como tá lá na figurinha. Gente, essa nomenclatura aqui vocês podem encontrar de diversas formas, tá? E essa aqui é uma das formas, e eu fiz diferente justamente para vocês verem essas duas formas já. Vocês podem encontrar ela sem um H e sem o hífen, e com H e com o hífen. Tá? Tem outras formas também de nomenclaturar, mas a gente não precisa ficar focado nisso. Tá bom? Bom, e o que cada uma faz? A neurohipófise, ela tem uma função simples de armazenar, basicamente, né, de armazenar esses elementozinhos. Tá? E a adenohipófise, ela tem basicamente a função de produzir os hormônios relacionados à hipófise. Ela produz os hormônios. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber dessa classificaçãozinha que a gente tem que falar. A partir de agora, a gente vai conhecer quais são as suas funções e como é que elas atuam. Então, nós temos... Agora é nome, viu? E é nome chato. Então, nós temos alguns hormônios específicos. Certo? Eu vou botar até de verde aqui. Quando a gente falar dos hormônios, eu vou botar de verde. A gente vai falar primeiro, a adrenocorticotrópico. Eu sempre falo assim, gente. Peraí, deixa eu corrigir aqui que fica mais Tá fácil. difícil aí. Adrenocorticotrópico. Certo? Esse Se tá hormônio difícil lindo. pro senhor, imagine pra gente. Gente, isso aqui é de pronúncia. Isso aqui é o nome é quem tem facilidade oral, pô. Mas não é difícil. É Pronto, adrenocorticotrópico. ACTH, é isso. Pegou o que eu ia falar agora. Vocês podem chamar de ACTH. Acho que é um pouquinho mais fácil. Certo? Muito mais. O que é que ele faz? Esse adrenocorticotrópico, ou o ACTH, ele atua nas adrenais, ou o que nós chamamos de suprarrenais. São aquelas glândulas que a gente vai falar que fica acima do rim. A gente vai falar sobre elas, tá? E aí, qual é a principal função dessa atuação nas suprarrenais? Bom... O senhor vai deixar essa seta assim? Não gostou dela, não? Tá tão Não, ela é mó bonitinha. bonita, fica quieta, Tá tão Matheus Almeida. charmosa essas setas. É que tá diferente dos outros, né? Mas não, deixa aí, bora mudar um pouquinho, né? Fazer essa estimulação sensorial. Então, o que ela faz? Ela basicamente faz o controle hídrico do nosso organismo. Então, as adrenais, elas agem no controle hídrico do nosso organismo. Essa é a principal função desse hormônio. Claro que nós só temos ele, né? Temos bastante hormônio para a gente conversar. Então, a gente vai agora para o nosso segundo hormônio produzido. Observe, gente, que todos os hormônios que eu vou falar aqui, ou a maioria deles, eles vão estimular outras glândulas. Aí temos aqui, ó, o tireoidotrópico. Ou, para os carinhosos, né, para os íntimos, o TSH. Tá? Bom, eu não preciso falar para dizer qual é a glândula que ele vai estimular, né? Ou preciso? Dá para vocês associarem? Tireoidotrópico. Né? Tireoide. Eu adoro essa emoção quando vocês falam assim, viu? Tireoide, professor linguiça. Meu Deus, tireoide. Adoro isso. Bora lá. Então, ela vai estimular as glândulas tireoide. A glândula, né? Não é as glândulas tireoide, a glândula tireoide. Tá? E aí, a ação dessa glândula, basicamente, vai ser o controle do metabolismo. No caso, ele vai tender a acelerar o metabolismo das pessoas. Tá? Dois hormônios, duas glândulas. Agora a gente tem um outro hormônio, o folículo estimulante.
folículo estimulante. Esse daqui, ele já tem duas ações relacionadas. Tá? A primeira, ele vai agir nas mulheres, eu vou botar um F, tá, gente, para feminino, certo? Onde ele vai auxiliar a produção dos folículos ovarianos, que é basicamente a camadinha que fica dentro do útero da mulher, que é por onde saem os óvulos, que é por onde o óvulo e tudo mais. E mais coisas que a gente vai falar quando for falar do sistema reprodutor. E temos a ação nos homens, que eu vou botar M de masculino. Tá? E ele vai basicamente estimular a espermatogênese, que é o começo da produção dos espermatozoides, né? É o desenvolvimento daquela fase reprodutora no homem, certo? E para deixar aqui do lado, para tentar ficar um negócio mais organizado, a gente também tem o luteinizante, o hormônio luteinizante, apelidado carinhosamente de LH. O folículo estimulante, ele é apelidado do FSH, tá? Para vocês já irem pegando os macetezinhos das nomenclaturas desses bichinhos. Ele atua nas gônadas. Gônadas, professor? O que é gônadas? São basicamente os órgãos, as glândulas masculinas e femininas, tá bom? Então, o que é que ele vai fazer, esse elemento? Nas mulheres, ele vai basicamente ajudar na ovulação, tá? Já nos homens, ele vai ajudar nos andrógenos, que são os hormônios que dão as características masculinas, certo? Essa é basicamente a função primordial que nós temos desses hormônios que estamos falando aqui. Vou deixar o negócio mais organizadinho aqui, ó. Eu vou pegar, descer isso aqui para cá, subir esse aqui para cá e deixar esse aqui para cá. Tá mais organizadinho, né, gente? Eu acho que vocês gostam de coisas organizadas assim como eu. Continuando, a gente vai falar agora de um outro hormôniozinho. Outros dois hormônios. São quais? São o hormônio do crescimento. Agora sim, a gente está falando de um conteúdo que vocês precisam prestar atenção. Professor, crescimento tem um... Obrigado. Crescimento não se escreve assim, não. Ah, ótimo. É assim ou é o contrário? É assim. Não, Tá. é assim. Foi erro de digitação, gente. Crescimento. Eu estou digitando algumas palavras aqui e eles não estão indo. Eu estou com o meu teclado sem fio, sabe? Aí parece que ele está dando um atraso de feedback aqui. Um feedback atrasado. Tá? Bora lá. Seguinte, esse hormônio do crescimento, ele induz a produção da somatotropina, tá? E ele estimula o crescimento. Rapaz, Gustavo Gordiano entrando agora na aula, bicho. Ave Maria. Eu não deixava entrar. E aí, Gustavo? Um pouquinho atrasado, né, bicho? É porque ele Na verdade, ele tá entrando na segunda aula, então... É verdade. Mas tá um pouquinho atrasado só. Só o quê? 50 minutos? Besteira. Né? Já esperei mais minha mulher. Não, porque, tipo, na verdade agora é a segunda aula. Então, tipo, pra segunda aula não tá atrasado. Ele pode entrar. Não, tá 2 minutos. É 2 minutos. Otávio entrando também. Ave Maria Sermino com Os tem compromisso com ela. irmãos. São irmãos, é? Os irmãos são São. gêmeos. Gêmeos? Só que não são nada parecidos. Sim. São pessoas chamam de Só usa roupa bivitelinos, né? igual mesmo. Só usa roupa igual mesmo. Se os caras gostam, eu tô Aí eles vão. Aí Hoje, engraçado é que eles vão pra escola com Gabriel, filho, teu áudio tá estourando, mas Tá estouradaço, Gabriel. Tem que baixar aí, viu? Tranquilo, gente. Ó, bora deixar pra lá. Sejam bem-vindos, viu, gente? Não relaxem com isso. Só me lembrem de botar o nome de vocês na chamada que eu não botei, não, tá? Então, bora lá. Ele produz esse hormônio a somatotropina, certo? E basicamente o que é que ela faz? Ela estimula o crescimento.
Então, se vocês são baixinhos ou são altinhos, é por causa desse bendito hormônio do crescimento, que a gente chama de GH, certo? E o que é que tem de importante para a gente saber disso daqui? É que ele pode ser produzido em excesso ou ele pode ter falta. E aí, essas duas ações, não tem nenhuma delas que é bondosa com vocês. Essas duas ações, qualquer uma que acontecer, ela vai trazer um aspecto negativo para o seu organismo. Vou botar até uma setinha diferente aqui, ó. Ele vai trazer um aspecto negativo. O excesso, ele tem dois processos. Ele pode causar o que nós chamamos de gigantismo, ou, se você já é uma pessoa adulta, acromegalia. Tá? Aqui, ó, acromegalia. Certo? A falta, ele vai gerar o que nós chamamos de nanismo. Tá? Então, observa como esse hormônio ele tem um papel importante no desenvolvimento do nosso corpo. Se vocês, a altura de vocês está diretamente relacionada à produção desse hormônio. Nas pessoas, nas crianças, ele acaba sendo estimulado até os 18 anos. Em alguns casos, nas mulheres, é passado dos 18 anos a estimulação. E a pessoa vai crescendo de acordo com isso. Certo? Ainda bem, porque eu preciso crescer. Então, vocês têm até os 18 anos para crescer, gente. Eu só lembro uma coisa, que o crescimento está diretamente relacionado com as noites de sono. Se você dorme bem e se alimenta bem, você cresce mais, tá? Claro, cresce de acordo com os seus genes. A limitação dos seus genes é que determina o seu tamanho total. O sono, certo? Tudo bem, mas a alimentação aí sim. E outra coisa, quando eu falo do sono, é o sono noturno. Eu não sei porquê, mas é o sono noturno. Certo? Não é piada não, viu, gente? Nem brincadeira. É verdade isso. O sono noturno é ele que estimula a produção das coisas aqui. Eu vou falar isso mesmo, tem que dormir cedo para crescer. É verdade. Tayla, bem-vinda, Tayla. Então, bora lá, ó. Uns exemplos de gigantismo que nós temos é isso daqui, ó. Tá vendo esse rapaz aqui? Ele só é um pouquinho alto, não é muito alto não, só um pouquinho. A perna do cara é basicamente do tamanho da mulher. Pra você ter noção do tamanho desse cara aqui, como ele é um cara grande. Bora pesquisar aqui rapidinho. Maior pessoa do mundo, maior pessoa do mundo. E aí, gente, vocês chutam quanto o tamanho dessa pessoa? 3 metros? 2,5. Então, aqui, 45. Roberto Percy Wedlon. Aquele que seria conhecido como a pessoa mais alta já registrada no mundo. Bota a foto dele aqui pra nós Ele ver. É de 1920. Ué, eu falei errado em outra turma. Ele tem exatos 2,74 metros. Ele foi um norte-americano. Tá? Ele cresceu durante toda a sua vida. Ele nunca parou de crescer. Certo? Aí as pessoas falam, pô, professor, mas aí é bom, pô, você vai ser um cara grande, as pessoas vão olhar pra você pô, de baixo, não sei o quê. Gente, até o crescimento existe um limite adequado. Quando as pessoas crescem demais, a sua postura ela não vai conseguir sustentar, a gravidade literalmente vai ferrar seu organismo, o seu coração... baixar sapato do tamanho. Não, espera aí, né, que eu vou te falar o número do sapato de um que eu achei. O seu coração, ele vai ter um esforço muito grande, a um nível de que, dependendo da sua altura, ele não vai aguentar mais estimular e vai simplesmente causar um infarto, né? O seu coração não vai aguentar a bombear Então sangue você pode infartar porque você é muito alto. Você pode morrer com falta do seu coração falhando porque você é muito alto. Tá? Isso acontece. Então pode ver que ele tem várias coisas ruins, né? Certo? Esse rapaz mesmo, por exemplo, aí, ó, ele é tão alto que ele precisa do estímulo de uma bengala para andar. Ele não consegue andar se não for com uma bengala. Certo? De tão grande que ele é. E vai chegar um momento, se ele continuar crescendo, que isso pode ser prejudicial para a vida dele. Ele pode literalmente morrer. Tem uma foto desse cara, ou quanto ele calça, escrito aí? Tem, eu já vou pesquisar aqui, ó. Homem mais alto do Ele mundo. nunca para de crescer, professor? Hã? Bota Ele as nunca fotos para de dele. crescer? Então, cara, se tiver a estimulação contínua, não. Tá? Se o hormônio não parar de produzir, ele não para de crescer. Aqui, ó. Esse cara, aos 13 anos, Robert, media 2,23 metros. Aos 13 anos. Tá? Eu tenho 1,83 m, gente. Eu sou um cara relativamente alto, tá? Aos 19, ele estava medindo 2,54.
E ele calçava, é um número até fácil de achar, ele calçava 70. Que? Mano do céu. Eu calço 42 e acho meu pé enorme. É dois o tamanho do meu pé. 70. Você pega o pé, quem tem o pé 35 aí, ó, dobre. Eu Pegue tenho. 2 tênis, bote um na frente do outro, é o tamanho do pé do cara. É 40. Eu sou 42, né? Jesus. Aí vocês veem. É louco. Aí temos aqui a acromegalia. A acromegalia, gente, é aqui que pode criar... Deixa eu ver se essa imagem ficou legal aqui. Pronto, essa imagem aqui ficou legal. A acromegalia, ela acontece já com os adultos, certo? E aí ela é visível principalmente em algumas partes do nosso corpo. Aí, basicamente, você vai ter o crescimento do maxilar, da partezinha aqui, da testa, das mãos. É um exemplo que você vê. Acontece que quando a gente chega na fase adulta, o hormônio do GH, ele para de ser produzido porque não há necessidade mais do seu organismo crescer. Só que do nada, ele pode voltar a ser produzido depois da fase adulta. Quando ele é produzido depois da fase adulta, ele vai criar algumas características diferentes, como por exemplo, o crescimento das mãos, o crescimento do maxilar. A galera fica com o maxilar enorme em relação ao corpo. Tá? E o crescimento de outras partes que dá essa desconfiguração do modelo que a gente já tem como padrão. Tá? É uma doença também comum. E por último, o nanismo. Cadê? Eu tenho uma imagem... Qual é a pessoa mais baixa do mundo? Menor será? pessoa da mulher. Menor pessoa do mundo. Acho que eu conheço ela. Claro. A gente já ouviu falar dela, né? 32. Essa pessoa Ela- é a queridíssima Jyoti Kizong Amiger. Nome simples, assim, O íntimo. cabelo dela Ela bem nasceu em 93, ou seja, ela tem 27 anos. Pelo que eu tô vendo, ela ainda é uma pessoa viva. Ela é uma mulher indiana. E ela tem incríveis 62,8 centímetros de altura. O quê? Véi. Meu braço aqui é maior que ela. Mano. Aí tem uma aqui, Quanto, ó. rapaz? é essa aí mesmo que eu tava vendo. 62. Ela é uma atriz, viu, gente? Tem 27 conheço. anos Eu conheço ela. e é uma atriz. Tá? Bora ver aqui. Eu tenho uma imagem também, ó. Encontro Parece- entre a maior e menor pessoa do Parece mundo. que ela namora com um cara Com também quantos que centímetros é essa bem altão. criança, essa criança não, essa moça nasceu, gente? Né? Era uma Né? coisa, professor? Hã? Ou tipo, ele nasce com o tamanho normal de um bebê e Cara, aí o corpo não produz rapaz, achei, o hormônio do crescimento. achei outro aqui menor, viu? Cara, nasce com que o ela? corpo normal, cara. Menor? Você, menor que ela. Nasce com o Meu corpo Deus. normal, sabe? Você nasce com o seu corpo normal. Só que, o que acontece? Você não tem estimulação para crescer, então você não cresce. Ou a estimulação é muito pequena e seu crescimento é muito pequeno. Como nesse caso. Olha aqui, ó. O homem atualmente mais alto do mundo mede 2,51 metros. E o menor homem do mundo mede 54,6 centímetros. Menor que ele. Tá? Aí, deixa eu ver se tem a idade deles aqui. Um tem... Mentira, velho. Um tem... Ah, rapaz, não vou falar isso não. Fala. Até que ligar pra deixar curioso, ó. Agora Um tem exatos 32 anos. Mais novo... Não, mas isso já tem tempo, né? Essa reportagem é de 2014. Já passou 7 anos. O outro tem 75 anos, cara. Meu Deus. Eu vou pegar a imagem aqui pra vocês verem aqui, pra gente botar, visualizar. Aí, ó. Rapaz, não dê risada dos outros não, cara. Como é que o professor posta um vídeo que o aluno tá dando risada de uma doença? Gente do céu, Gustavo, pelo amor de Deus, isso é problemático. Eu vou morrer. A maldade, a gente é assim que a gente É vê burro. a maldade no coração das pessoas. Tem outra imagem aqui, eu nem vou Desculpa, mostrar a outra imagem que eu tenho aqui. eu vou pro céu, eu não vou pro céu. Desculpa. Professor, isso é problemático, professor. Olha, quem Não no ri Rio, não, Gustavo. quem no Rio ao vivo, Desculpa. pelo menos ainda vai pro céu, pô. Agora, Gustavo, sinto muito, velho. Eu vou pro céu. Já foi carimbado o seu passaporte. Vai descer direto. Já foi carimbado o seu passaporte, Gustavo. Com certeza. Viu? Estou me matando. Pode falar, Gabriela, rapidinho. Gabriela levanta a mão. Não, foi sem Sem querer. querer, tá. Pronto. Peraí, ainda que eu não ouvi não, cara. Fala de novo, vá.
Quantos centímetros tem a pessoa aí que eu não vi que no salão da aula? 52. Taca. 52, alguma coisa. Aí vocês pesquisam, gente. Menor e maior homem do mundo. Ele, a gente nem sabe se está vivo, mas para ter vivido 75 anos, ele deve estar vivo ainda. Viu? Alguém mais levantou a mão? Ou só errou de Tem como novo? ampliar a cara dele aí? Não, porque você vai dar mais risada. Não. Ah, já tá dando risada, cara. Imagina se eu vou ampliar a cara do homem. Maldade, Gustavo. Não é? A prolactina é outro hormônio produzido. Outro hormônio produzido por esses elementos que a gente está falando, tá? Olha aqui. A prolactina. Galera, a prolactina, basicamente, ele estimula, são hormônios que tem um estímulo maior na mulher. Ele ajuda na produção do leite, tá? E também na produção de progesterona, que basicamente é o hormônio responsável pela continuidade da gravidez. Tá certo? Temos esses dois hormôniozinhos também produzidos por essa bichinha que a gente está tanto falando. Agora a gente vai mudar os ares. Bora falar do hipotálamo. A gente vai começar a mexer Isso com foi outros só de números. um? Foi só um. Meu Deus do céu. Foi só um. Mas relaxa, esses daqui são os mais complicados, é o que tem mais informação. E aí, gente, obrigado. Tá bom. o hipotálamo, ó, ela fica junto com a hipófise. A gente chama isso aqui de uma aglomeração de glândulas. Então é meio que uma extensão, sabe? O hipotálamo é como se fosse uma extensão. Às vezes vocês vão ver esses termos, aí vão ver falando tudo isso só da hipófise, vai ouvir falar tudo isso só do hipotálamo, mas é porque eles são muito próximos, então essa relação de proximidade. Inclusive, eu acho que no livro de vocês nem tá falando do termo hipotálamo, e alguns hormônios que eu vou listar aqui são do hipotálamo. Tá? Mas como eu falei, não tem nenhuma dificuldade isso aqui, é só a gente saber que tem essas associações diferentes e que não vai ser o fim do mundo. Vou deixar aqui assim para a gente poder ficar vendo aqui a imagem do hipotálamo. Bom, bora lá. O hipotálamo, ele também vai funcionar tanto na neurohipófise quanto na adenohipófise da hipófise. Sendo que ele vai estimular a adenohipófise e ele vai ter seus hormônios também armazenados na neurohipófise. Certo? Só que aqui a gente vai focar nos hormônios que são produzidos por eles e como atuam. Então a gente vai começar com a ocitocina. Galera, a ocitocina é conhecida como o hormônio da felicidade. Certo? É ele que traz alguns estímulos de felicidade para as pessoas. Então, além disso, ele ajuda em outras características. Ele ajuda no parto das mulheres, ajuda na amamentação, tá? Ele ajuda naquela relação de mãe e filho. Então ele dá aquele estímulo que faz com que a mãe sinta o prazer de felicidade a tal do filho, e a mesma coisa com o filho. O contato, o toque e tudo mais. Ele também atua no prazer sexual. Então a sensação de bem-estar na hora do ato sexual está vinculada a isso daqui. E também ele ajuda no vínculo e na relação de afeto que as pessoas têm. Observa como ele age, tem várias ações. E aí é considerado o hormônio da felicidade por conta disso, porque ele atua na área de prazer das nossas relações, na área de vínculo. Então, pessoas que têm uma produção de ocitocina muito boa, eles vão ter uma ação de felicidade maior do que as outras pessoas. Tá? E para colocar também nesse grupo, a gente tem o hormônio, que já falei um pouquinho, né? O hormônio antidiurético. Eu acho que é assim que se escreve. Antidiurético é o famoso ADH, tá? Ou também conhecido como... Vou puxar aqui nosso tracinho bonitinho. Deixa eu arrumar aqui que o espaço ficou pequeno para mim. Aumenta a absorção de água pelos rins. Pô, o cara tá rápido aí, velho. É. O antidiurético, ele também é conhecido como vasopressina. Tá? É outro nome que vocês podem dar para esse hormônio aí. Certo? Pronto. Como é que atua esse hormônio? A gente vai escrever aqui e eu vou explicar mais detalhadamente. Esse daqui, ele basicamente vai agir ajudando na reabsorção
de... Ave Maria, ficou bonito. É a absorção de água pelos rins. Daqui a pouco eu corrijo aquilo ali. Certo? E ele acaba... A sua ausência, né? A falta desse hormônio gera o que nós chamamos de diabetes. Ô, professor, você está errando os botões tudo aqui. Diabetes insípidos. Tá? Vou organizar isso daqui para ficar melhorzinho para a gente, que ficou meio bagunçado. Pronto. A diabetes insípidos, gente, acontece o seguinte, ó. Bora falar sobre o ADH. O ADH ele é um hormônio que regula, ele atua nos rins, ele ajuda na regulação da produção de xixi da gente. E como é que vai funcionar essa produção? Quando a gente vai produzindo, quando a gente vai tendo uma quantidade, quando a gente vai controlando 3 vezes, já eu não pensei na resposta. Quando o nosso organismo ele controla a nossa quantidade de água, ele controla através desse hormônio, da seguinte forma. Quando você tem lá no seu organismo e há uma quantidade de água que ela é considerada adequada, o hormônio o ADH ele vai funcionar de forma normal, nem em excesso, nem em falta. Agora, se por exemplo, chego eu aqui, estou dando aula para vocês, eu estou bebendo não bebi 20 ml de água. Eu bebi 200 ml de água, na verdade. E aí, significa que eu estou passando por um processo de pouca absorção de água. Esse hormônio, ele vai bater lá no rim e falar, o homem lá está bebendo pouca água. Então, parceiro, você vai ter que fazer o trabalho aí, gastar menos água, porque senão o bicho vai pegar. Então, ó, economiza água aí, tá? Que a gente não pode ficar com falta de água. Age assim. E aí, quais são as consequências? Basicamente, o nosso xixi sai mais amarelo, sai às vezes com um cheiro muito forte da amônia. E isso é um sinal ruim, porque nossos rins eles acabam tendo que trabalhar um processo maior, com muito mais força. Tá? Agora, se o cara vai lá e taxa a cara de água, o cara vai falar pro rim, o rim vai falar, né? O ADH vai falar pro rim. Fala, ADH, o rim. Seguinte, o cara tá bebendo água, pode usar à vontade aí, que o estoque tá alto. Não se preocupe, faça o que você quiser. Aí o que acontece? Ele larga de estimular a redução a redução da eliminação da água, ele libera e o rim começa a trabalhar mais tranquilamente e ele força menos, né? Como consequência, nosso xixi sai com a cor mais transparente, certo? E com o menor cheiro da amônia. Então ele tem essa função. Quando há a falta desse hormônio, literalmente seu corpo não produz esse hormônio, ele não regula a quantidade de xixi. Então você pode produzir uma quantidade de xixi absurda, surreal. Quando a gente faz muito xixi, a gente faz 1 litro no dia, 1,5 litro. Quando você não tem a produção desse hormônio, você pode chegar a fazer 5 litros de xixi no dia. Tá, sinal que o cara tá bem. Mas só que tem um problema, gente. Ele não tem um controle de água no seu organismo. Se ele faz 5 litros de xixi no dia, ele tem que beber 5 litros de água no dia. Porque senão ele vai ficar desidratado e isso vai gerar a sua morte por desidratação, tá? Porque desidratação mata. Então é esse aqui que a gente chama de diabetes insípidos. Tá? Ela está relacionada à falta de água no nosso organismo. Certo? Vixe Maria, deixa eu ter que arrumar isso aqui para ficar mais tranquilo para a gente utilizar. Bora reduzir essa imagem aqui. Bora organizar. Pronto. Então, bora lá. Pronto. Falamos desses elementos principais. Bora para mais um hormônio bonitinho. Nós chamamos... Hormônio não, né? Mais uma glândula. Chamamos de tireoides. Tá? A tireoide, certo? Bom, o que é que a tireoide faz? Qual o seu papel no nosso organismo? Galera, a tireoide, ele produz dois hormônios principais. A tiroxina, que o pessoal chama de T4, e a triiodotiroxina. Iodo, olha esse termo, iodo. Tiroxina, nós chamamos de T3. Certo? São os dois principais hormônios. O que é que eles fazem?
atuam no metabolismo. Ele tende a acelerar o metabolismo, né? Quanto mais tiver esses hormônios, mais acelerado o seu metabolismo vai ser. Aí envolve digestão, envolve atenção, envolve sensibilidade, envolve outras características de forma geral. E esse também é um importante hormônio que a gente precisa prestar atenção, porque a gente vai conversar sobre ele, sobre diversos fatores que envolvem a sua relação. A primeira é que nele a gente tem o que a gente pode, com ele a gente pode dividir duas doenças causadas, tá? Ou com a ausência ou com a produção em excesso. Eita, Matheus, ninguém tá vendo nada. Então a gente tem, por exemplo, o hipotireoidismo, tá? Que está relacionado basicamente com a redução da produção desses dois hormônios. E aí, quais são as consequências disso? A gente vai ter um metabolismo desacelerado, tá? Com isso, eu consigo, pronto. Com isso, a pessoa vai ter uma tendência maior de engordar. Então, a pessoa que tem hipotireoidismo, ela vai estar com a possibilidade de engordar maior. Não confunda com sedentarismo, não confundam com gula, com nada não, tá? Aqui ela pode comer normal, a mesma comida que comia sempre e começar a engordar desesperadamente, porque o seu metabolismo baixou. E essa pessoa sempre vista, sempre vai estar cansada. São algumas características, tá, gente? Se a gente buscar na internet, vocês vão achar outras N características que levam relacionadas ao hipotireoidismo. Aqui nós temos o hipertireoidismo, tá? O que acontece com o hipertireoidismo? Aqui já é o oposto da relação do hipo. O hipo significa que está produzindo pouco. O hiper está produzindo muito. Aqui o que é que vai acontecer? Vai estar um metabolismo acelerado, certo? A pessoa vai ter uma fome excessiva, porque o seu organismo vai estar toda hora consumindo e produzindo de forma mais rápida, certo? Ela vai ter insônia, é comum pessoas com isso terem insônia, e irritabilidade, ou seja, muito mais coisas deixam essas pessoas irritadas. Então, olha a importância da tireoide e olha como ela pode agir no nosso corpo em diversos aspectos que são relativamente importantes, tá? Além disso, além de tudo isso, para vocês acharem que acabou, não acabou, a gente tem outra função da tireoide, que é outro hormônio, que é a calcitocina. Cara, esse hormônio é muito importante para o nosso corpo. Porque o que é que ele faz para ser tão importante? Basicamente, é ele que ajuda a armazenar o excesso de cálcio no sangue, nos ossos. Então ele pega o excesso de cálcio que está no nosso sangue e ele direciona para ser armazenado nos ossos. Tá? Essa é a principal função dela. Para contrabalancear a calcitocina, aí a gente tem as outras glândulas. Eu nem peguei a imagem da tireoide, deixa eu pegar para deixar aqui. A gente tem uma outra glândula chamada paratireoide. Vou catar a imagem. Não, essa imagem não tá legal. Engraçado que eu peguei a imagem mais cedo com o pessoal. Vou pegar essa daqui. Então tá aqui, ó, a tireoide, a posição mais precisa dela. Essa bichinha aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Essa partezinha aqui que mexe junto com isso aqui, com essa cartilagem, ela fica nessa região, tá? Ponto de Adão aqui e a tireoide fica um pouquinho abaixo dela. Tá bom, gente? Fica nessa região. Tá bom? Bom, fechamos essa página. Bora agora. Tá bonitinho, tudo organizadinho. Ó, gente, se eu terminar... Eu não vou terminar a aula hoje, né? Pelo tempo que eu tô vendo. Então, esses conteúdos aqui a gente vai passar para vocês na próxima aula. Eu vou salvar e a gente dá continuidade para ela. E aí a gente fecha na próxima aula. Bora para a próxima página. Ampliação padrão. Pronto. Dando continuidade, a gente vai falar agora das paratireoides.
Essa daqui já são a glândula dupla. Deixa eu buscar aqui. Paratireoide. Ela fica atrás da tireoide. Essa daqui, ó, gente. São duas duplas, ó. Tem uma desse lado e uma desse lado. A nossa tireoide, ela encaixa assim, ó. Ela encaixa assim, ó. Assim, ó. E a glândula, ela fica nessa parte interna. Essa glândula, ela tem um detalhezinho só nela, porque ela só faz o contrabalanceamento para as glândulas da tireoide. Ela faz o contrabalanceamento das glândulas da tireoide. Então, eu posso dizer que, primeiramente, né, que elas são dois pares de glândulas que ficam atrás da tireoide. E aí, a sua produção hormonal está relacionada com paratormônio. E o papel do paratormônio, basicamente, é o de aumentar a quantidade de cálcio no sangue. Então, observa, enquanto uma reduz, né, quando a gente tem o hormônio, a calcitocina da tireoide, que ajuda a reduzir a quantidade de cálcio no sangue, quando a gente precisa desse cálcio, o paratormônio ele aumenta a quantidade. Tá? Então, elas funcionam basicamente desse jeito. A gente chega aqui para eu seguir com a outra turma. Eu vou falar das glândulas adrenais e a gente encerra. Sexta-feira a gente finaliza. Tá? Então, agora a gente vai falar basicamente delas. As glândulas adrenais ou suprarrenais. Tá? Galera, se tiverem alguma dúvida, por favor, se pronunciem, tá? Porque até agora a gente está de boa, o conteúdo está tranquilo no que a gente está falando. Mas a gente não sabe nunca, né, como são as coisas. Bora aqui, suprarrenais. Vou pegar uma imagenzinha bonitinha dela. Pô, eu tinha visto imagem melhor. Aqui. Glândulas adrenais ou as glândulas suprarrenais. São essas duas belezinhas aqui. Vou botar até desse lado. Essas glândulazinhas que elas ficam em cima dos rins. Tá? E elas ainda, elas podem córtex e medula adrenais. A imagem mais legal que eu achei. E aí, ó, a gente tem ainda nessas glândulas adrenais uma divisão. Observa que eu acabei pegando elas e eu cortei elas como se tivesse feito o corte transversal. Nesse corte transversal, vocês podem ver que ela pode ser dividida em dois bloquinhos. Deixa até aqui em cima dos rins aqui, que você já sabe que são rins. Esses bloquinhos aqui são a parte córtex, que é essa parte externa, e a medula, que é essa parte interna. E elas têm funções diferentes, é por isso que a gente está trazendo, tá? Então, o córtex é a área externa, a medula é a parte interna. E cada uma delas vai produzir os hormônios de forma diferente. Tá? Bora falar, então, primeiro do córtex. Tá? Cadê aqui? Como é que funciona o córtex? Gente, o córtex, ele pode produzir... Deixa eu bonitinho aqui. Ele pode produzir dois grandes hormônios, que são os glicocorticoides, tá? E ele tem duas atuações distintas. Duas atuações distintas. Ele ajuda no metabolismo de carboidratos, tá? E também ele pode ter uma função anti-inflamatória. Basicamente, as glicocorticoides, elas têm essas duas funções aqui. Vou até ver se botei o acento no lugar certo aqui. A gente vem aqui pro Google e descobre o I. Por que eu botei no I? É no O, Matheus.
glicocorticoides. Ele aumenta o metabolismo, capacidade de inflamação. Massa. E além delas, nós também temos aqui as mineratocorticoides. Também funciona do mesmo jeito. O que é que ele vai fazer? O minerocorticoide ele vai ajudar na regulação do sódio e do potássio. Tá, gente? O Na é sódio e o K é potássio. São elementos da tabela periódica. Certo? Vou botar o nome aqui, né? Porque do sódio são esses elementos que ajudam na contração e respiração celular. Potássio. Para reduzir o tamanho disso daqui. Sódio e potássio. Tá? Além disso, nós também temos o que nós chamamos de... Ele também age na retenção de água. Então, observa que a gente vai ter várias coisinhas relacionadas nessa atividade de retenção e do controle de água do nosso organismo. Essas são as partes feitas pelo córtex. Vou botar em azul aqui e deixar ele maior. Então, o córtex ele faz esse tipo de ação aqui. Além do córtex, eu vou até copiar aqui para ficar no mesmo tamanho. Agora a gente tem o que nós chamamos de parte medular. Tá? É a parte da medula. O que é que essa parte da medula faz? Dá prosseguimento. Gente, basicamente é com ela que a gente produz a adrenalina. Tá? Então ela produz a nossa... Tá tudo mais aqui. Ela produz a adrenalina. E a adrenalina, aqui, a gente precisa estar atento às funções dela. Vocês conhecem a adrenalina, né, gente? Vocês têm noção do que a adrenalina faz no nosso corpo? Sim. Não tem? Sim. Então, eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu vou com calma agora, porque a gente tenta fazer de forma rápida, a gente quebra as pernas sempre. É incrível essa capacidade. Bom, gente, o que a adrenalina faz entre os estímulos? Eu vou falar basicamente a sua importância, mas eu vou levantar aqui as principais ações dela. 1. Ela aumenta a frequência cardíaca. 2. Ela aumenta a glicose no sangue. 3. Ela aumenta a atenção. E 4, não, no 4 ela não aumenta, ela diminui a digestão. Aqui são algumas das ações que essas glândulas elas realizam com a gente, tá? Professor, você pode botar depois no grupo? Eu boto, só que eu falei para vocês, né? Só vou colocar isso quando a gente finalizar essa aula. Se a gente não finalizar hoje, a gente não vai finalizar hoje. Então eu vou deixar pra gente botar na próxima aula. Tá bom? Tá bom. Pra gente ter o negócio todo completinho, a gente não ter uma parada com faltando informação. Olha, gente, a adrenalina é o hormônio do fuja ou lute. Basicamente isso. Ela acontece quando o nosso corpo ele percebe que está tendo uma situação de sério perigo. Se é uma situação de morte, que pode vir a morte, uma situação de perigo altíssimo, um animal perigoso, um carro que vem, um assaltante, qualquer coisa que envolva perigo e que o seu organismo identifique isso, a sua visão, os seus sentidos identifiquem que você está correndo perigo, a adrenalina é estimulada. A primeira ação que nós temos é a motora, né? É o sistema motor, o sistema nervoso que vai dar os estímulos e você vai tentar fugir. Mas logo em seguida vai ter nas adrenais, no córtex das adrenais, na medula das adrenais, a produção da adrenalina e ela vai te dar umas vantagens em relação a uma situação. Ela aumenta a frequência cardíaca para quê? Para bombear mais sangue para o seu organismo e assim produzir mais energia se você precisa de uma quantidade grande de energia. Ela aumenta a glicose no sangue para quê? Porque com o aumento da glicose vai aumentar a consumação dela para a produção de energia no seu organismo.
Ela aumenta a tensão por quê? Porque ela te deixa mais atento ao que está à sua volta para que você possa fugir desse perigo ou encarar, lutar esse perigo. E diminui a digestão porque a digestão não vai fazer diferença nesse momento. Esse momento é o momento de você se salvar. Então, para você se salvar, a melhor coisa que pode acontecer é você fugir da onde esteja o perigo, onde esteja a situação pior para você, tá? Então, basicamente, essa é a função da adrenalina, ela é muito comum. Existem pessoas que são viciadas em adrenalina, tá? Ela dá uma sensação, algumas pessoas sentem uma sensação de prazer muito grande com ela, e aí elas buscam de todas as formas a adrenalina. Claro que isso pode ser perigoso, já que você vai estar se colocando em situação de risco para poder ter essa sensação. Se for um risco controlado, onde é um esporte de aventura, um rapel, um salto de paraquedas, um mergulho, qualquer outra coisa que envolva um pouquinho de perigo e que tenham pessoas treinadas e preparadas, tudo bem. Tá tudo controlado, tudo certo, a chance de dar merda é muito pequena. Agora, se você fizer isso de qualquer jeito, velho, assim, velho, tô precisando aqui de adrenalina, deixa eu ir ali pro lugar meia-noite pra ser assaltado. Aí, velho, aí é furada, Isso é um pouquinho pesada. de burrice. Cara, é vício, velho. Aí? Vício é uma coisa terrível, velho. A adrenalina vicia. Quem gosta aqui de comer chocolate, quando vê chocolate não quer comer a caixa inteira? Com certeza. E quando acabar a caixa E outra inteira se quer der. comer outra, se Quem der? pode, né? Quem pode, verdade, né? Ou então quem gosta de café, já viu aquelas pessoas, vocês devem conhecer alguém que ele anda com a garrafa de café no braço, assim, com o copo, ó, pra tudo que é Sim. lado. Ave irmã. Maria. Tem gente que toma café, aonde você vê, aonde você vê vai estar com o cafezinho do lado, sabe? Tem uma galera que é assim. Porque vicia também, cara. Café é vício também. E a galera chega a um nível de vício de café tão absurdo que se não tomar café fica com dor de cabeça. Tá? Isso é vício. Eu não tomo café não, gente. Eu parei de tomar café em 2003. E não me faz falta, tá? Eu tomo chazinho, sabe? Eu sou o cara rapaz do chá, que levanta o dedinho assim, ó. Mas gosto de chá mate, né? Que também tem cafeína. Menor quantidade, mas tem cafeína. Eu curto bastante ele. Certo? Pronto. Então, é vício. Vício é vício, velho. É triste o vício, não tem como fugir. Ou você aprende a controlar ele, ou você tem que literalmente abandonar qualquer coisa que estimule esse vício. Última coisa que esqueci até o nome da glândula adrenal, ela faz, né, suprarrenais, é a estimular o andrógeno, que ele acontece principalmente com o estímulo de testosterona em mulheres. Tá? Então, para fechar, tem que lembrar disso aqui, ó. O andrógeno é outro hormônio que é produzido e ele tem a ideia de estimular a testosterona em mulheres. A testosterona, gente, o cachorro latindo aqui no quarto, tá? Ele tá preso comigo, eu tava sossegado. A testosterona, ele é um hormônio essencialmente masculino. Deixa eu tirar esse safado aqui antes que eu me irrite com ele. Vai, safado, vai. Não dá não, né? Vai me irritar com o bichinho, coitado. Então, a testosterona é um hormônio muito comum no ser dos homens, porque eles que dão a massa muscular, deixam a voz mais grossa, aumenta a produção de pelos e tudo mais. Algumas mulheres, ela tem a produção da testosterona em uma quantidade menor, porque ela precisa minimamente de desenvolvimento da massa muscular, a puberdade faz parte também, que mulheres têm pelos também e tudo mais. Então ele tem na mulher, só que a quantidade é muito ínfima. Nela, ela ainda tem essa produção um pouquinho através da suprarrenal. No homem, é através dos testículos, tá? Tranquilo? Bom, com isso eu vou fechar, para a gente dar continuidade na próxima aula e aí equilibrar o assunto com outra turma. A gente poderia falar de alguns pontos a mais, só que eu acho que a gente